Nós vamos começar com a palestra O Dia a Dia do Tropeiro, com a nossa amiga palestrante, dona Lucila Sgarbi Santos, natural de Bom Jesus, Rio Grande do Sul, professora aposentada, formada em pedagogia pela Universidade de Passo Fundo, idealizadora e coordenadora do Seminário Nacional e Encontro do Conesul sobre Tropeirismo, Senatro, que em 2022 está na 15ª edição. Coordenadora do evento Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha, Raízes de Bom Jesus e São José dos Ausentes em 2013. Palestrante em vários seminários e encontros sul-americanos sobre tropeirismo. Tem vários artigos publicados na coleção Raízes, Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha, e nos livros da coleção Bom Jesus e o Tropeirismo, organizado juntamente com Vera Lúcia Maciel Barroso. Recebam com carinho a nossa amiga palestrante, dona Lucila Sgarbi Santos. Bom dia. Cumprimento as autoridades presentes, cumprimento todos os presentes, sejam bem-vindos, e espero que o que eu vou falar seja do interesse de vocês. Especificamente, eu falo sobre o dia a dia do tropeiro de mulas arreadas, mais específico ainda da região dos Campos de Cima da Serra. Mas acredita-se que o dia a dia do tropeiro seja mais ou menos igual, principalmente na questão de mulas arreadas, que normalmente eram de trajetos não muito longos. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, estão preparando a saída. Nós temos nessa... Peraí. Na primeira imagem, então, à esquerda, ele é neto da Ana Rech. Quem foi Ana Rech? Ana Rech foi uma imigrante italiana que veio para o Rio Grande do Sul porque tinha ficado viúva, não tinha como manter os filhos e, na época, também tinha que ter um homem para ser cabeça de casal, para ter direito a imigrar. Então, o filho mais velho dela, que deveria ter uns 14, 15 anos, assumiu a família, dizendo que ele seria, então ela conseguiu ficou na região de Caxias do Sul e ela tinha uma visão comercial, empresarial muito grande, porque o lote que ela ganhou ficava mais no interior, e quando ela viu a estrada, que hoje é a Rota do Sol, que passava em Ana Rech, que depois ficou com o nome dela, ela disse, não, eu não vou ficar aqui, vou permutar, e colocou uma casa de pasto, que seria um restaurante, para dar atendimento aos tropeiros, galpão e potreiro de aluguel, e aí ela se estabeleceu e ficou, inclusive, o nome da localidade desse distrito de Caxias de Ana Rech. E esse é um neto dela, vocês observam, não liga aqui. E então ele assumiu os hábitos gaúchos. Bom, aqui nós temos, então, que estão recolhendo os animais. Apesar que lá já estão saindo, foi uma imagem para mostrar mais essa questão do neto da Ana Rech. Então, no campo, antes dos tropeiros saírem, tem que recolher os animais. Então, eles estão recolhendo os animais e... Eles podem passar, então? Vamos ver aqui. Estão chegando na casa, tem um capão de mato. As pessoas que estão tocando ali, nós temos mulas e temos cavalos também, mas predominam as mulas neste caso. Nós temos, então, eles, para saírem em viagem, indispensável uma capa de chuva, porque não se sabe como é que vão encontrar o tempo, o que vão enfrentar. E também porque esta capa de chuva servia, além de abrigar da chuva, também poderia ser usada como agasalho à noite. Então, nós temos ali o seu Manuel Gaspar,
que foi um tropeiro que nos auxiliou demais nos seminários, na realização dos seminários de tropeirismo. Faleceu agora faz um ano, uma pessoa incansável, dedicada mesmo. Então, vocês olham ali, a mala da capa, que vocês veem ali num banner, né? Essa aí tinha que dobrar, tinha a técnica certa para dobrar a capa, enrolar e colocar dentro da mala que vai na garupa do animal. Aí, claro, teria que parar para tirar essa capa daí. Se o tempo estava se armando para chover, então, normalmente, eles tiravam da mala e colocavam de uma forma que ficasse fácil pegar e colocar nas costas. Por quê? Conforme ainda estávamos olhando ali, o Walter falando, como é que eu vou fazer, que contorcionismo eu tenho que fazer para desafivelar ali e depois dar a continuidade e colocar a capa. Aí depois ele está terminando, e aí, ó, aqui uma outra parte muito importante para o tropeiro. Aqui tanto faz de mulas soltas, de mulas chucras, de mulas arreadas, seja como quisermos chamar, soltas ou chucras, mas principalmente das mulas arreadas. Ele tem que ter o comboio, isto é, todo o necessário para que ele faça uma viagem o mais confortável possível. Vejam bem, então ali nós temos o arroz, o açúcar, a farinha de mandioca, porque o feijão normalmente engrossado com a farinha de mandioca, o café nas latinhas, a banha e as canecas para o café. Vejam bem que nós não temos louça, isso é lógico. São as canecas esmaltadas ou de chifre, que era muito usado, as canecas de chifre. Os pratos de madeira, chaneira preta, enfim, o balde, meu Deus, sem o balde, como é que eles iam trazer água? Normalmente, eles procuravam sempre o seu pouso num capão, num local que tivesse lenha e água, indispensável. Só paravam em algum local que não tivesse essas condições se acontecesse um imprevisto bastante sério. Porque aí no mato eles iam ter sombra, se fosse um dia muito quente, a lenha e a água, indispensável para fazer a sua alimentação. Bom, aí, seguindo, aí já está a mula arreada, essa é a mula do comboio. Como é que nós vamos ver que é a mula do comboio? Porque em cima deve ter o balde, ou então alguma coisa que eles possam usar durante a sua tropeada. Então, ali vai todo o necessário, alimentação, e também, vamos dizer, alguns, talvez, me parece que numa imagem adiante vocês vão ver, levavam até uma coberta para se agasalharem melhor. Mas não é o comum. O comum era eles dormirem no pelego, botavam em cima ali está faltando o ligal, e eles colocavam em cima do ligal o pelego, por causa da umidade, né, do sereno da noite, e o próprio lombilho, a própria encilha em si, o basto, como fosse chamado, servia de travesseiro e se tapavam com a capa. Era o normal, era o mais comum. Agora, com o passar do tempo, os mais abastados, que podiam levar mais que uma mula de comboio, da alimentação, e uma que pudesse levar cobertas, o que quer que fosse para se agasalhar melhor, aí depende de cada um, depende do poder aquisitivo do tropeiro, depende do lugar. Nós sempre temos que considerar, quando nós falamos em tropeiros, os locais e a época. O meu avô foi tropeiro de gado vacum, de Bom Jesus, ele levava a Porto Alegre. De Bom Jesus a Porto Alegre, hoje, pelas estradas asfaltadas e com todas as condições, se leva em média de 4 horas. Então, vocês imaginem, na época, tinha rios para passar,
o caminho era outro, tinha, enfim, uma série de empecilhos ou de dificuldades. E ele ainda tinha que atravessar o rio Guaíba, porque ele entregava o gado no matadouro modelo. Muitas vezes, ele vendia esse gado picado. Picado não quer dizer que picava a carne, né? Picava os animais, dividia em pequenos lotes, 1 ou 2 animais, dependendo do interesse de cada um. Então, aí nós temos a mula do comboio. Bom, nós temos, rapidamente, nós vamos ver só uma lembrança dos caminhos, porque nós sabemos que o Rio Grande do Sul foi integrado ao Brasil pelo ir e vir das tropas, e com outros países também, posteriormente, do Cone Sul. Porque, imaginem, o Rio Grande do Sul com o rio Pelotas ou Uruguai, depois do Passo do Pontão, né, que passa a chamar Uruguai, como é que nós íamos viver? Serras, né, muitos lugares, e ele ficava isolado, os municípios ficavam isolados. E era tudo feito, então, a cavalo. E, principalmente, na região dos campos de cima da serra, que nós temos campos muito dobrados, com grandes ondulações, com elevações, ficava difícil, né? o andar, o se comunicar. Então, quem fazia esse trabalho eram as mulas. E na nossa região, o pessoal que recebeu sesmarias, estabeleceu fazendas. O que é que eles tinham na sua fazenda? O básico, agricultura de subsistência, tinham o gado, tinham o leite, tinham o queijo, que faziam já na época, trabalhavam com couro, mas o básico. Então, o necessário, o mais que precisavam, tinham que buscar nos municípios vizinhos. E aí eram as mulas arreadas que faziam esse transporte. Bom, nós temos, então, tropeirismo e nacionalidade. Vamos ver o seguinte. Como o Walter falou ontem, nós temos 4 caminhos básicos, vamos dizer, não diria que são básicos, que são oficiais, que são reconhecidos, e que é o que nós temos na maioria dos mapas conhecidos registrados. Claro que tem muitos caminhos que estão nos outros mapas, mas que não são aqueles tão oficiais, tão conhecidos. Então, nós temos o primeiro, o caminho da praia, e este caminho da praia... ele deveria abrir aqui, mas eu não estou sabendo lidar com isso aqui. Então, olha ali, ó, o caminho da praia, ele segue e vai terminar, então, aonde depois ficavam, onde os animais eram encaminhados por terra, ou em algum navio, dependendo para onde eles fossem. Depois nós temos o caminho do Souza Farias. Aqui ele começou, deu errado ali, mas enfim, esse aqui já é o do Cristóvão Pereira de Abreu. Quero ver se parece o de Souza Farias aqui. Ó, ali então, ele sobe do rio, passa antes do Araranguá, ele sobe a serra, chamada, hoje nós chamamos de Serra Velha. Sai nos campos, hoje São José dos Ausentes. Eles faziam a travessia do rio Pelotas, nas cabeceiras do rio Pelotas. Nas cabeceiras do rio Pelotas. E depois, então, seguiam a mesmo caminho não da praia. O da praia foi o Souza Farias, ele abriu esse caminho, ajudado pelo Cristóvão Pereira de Abreu, se vocês estão lembrados que o Walter falou bem ontem. E agora, então, nós temos ali já, abriu o verde, que é o caminho das missões, que esse surge lá por 1816, mas ele é oficializado mais em termos de passagem em 1848, da passagem do rio já Uruguai, né, no Passo do Pontão. Porque até então eles passavam o rio Pelotas no passo chamado de Santa Vitória. Tinha uma capelinha dedicada a Santa Vitória. E entra no rio Pelotas
um rio menor que faz a segurança, que facilita a passagem dos animais. Por quê? Porque vocês, não sei se todos têm esse conhecimento, mas quando um rio entra no outro, ele segura as águas. Como o Rio Pelotas é um rio bastante caudaloso, ainda lá em cima, ele ficaria difícil. A gente fez várias passagens de animais ali e tende a seguir a correnteza, lógico. Então, esse rio que entra ali, ele segura e facilita, então, a passagem dos animais. E aí, depois, eles vão pelo Passo de Santa Vitória, até claro que vão descobrindo os caminhos e vão encurtando a sua viagem, porque ele fazer toda a volta por Lagoa Vermelha, Vacaria, hoje Bom Jesus, e depois seguir ficava bem difícil. Então, eles cortam os caminhos, aí vem o Passo do Pontão, vem o Goiôem, que vai cortando os caminhos e vão descobrindo também outras localidades. No Passo de Santa Vitória, apesar de ter toda a estrutura de um registro, ele não se tornou uma vila. Em alguns lugares, um pouco próximo, mas ali não, porque é serra, é encosta, é peral, não tinha como. No caso, Bom Jesus fica bem distante, e depois também a Coxilha Rica, que é um local bastante conhecido, e Lages surge, então, em função dessa passagem. Lages já existia, claro, antes do Caminho das Missões. Olha aqui. Aqui eles estão saindo em viagem. Vejam bem, nós temos ali a mula arreada, temos a mula do comboio, temos também com os cestos, que dependendo para o que eles iam fazer, em vez de ser as bruacas, eles levavam o cesto. Quando era trabalho mais de colher milho, esse tipo de atividade, então era em cestos. Se eles transportassem galinhas para vender, também o cesto, se não bota numa bruaca, os bichos iriam morrer. Ali, ó, figura indispensável numa tropa, o madrinheiro. E contam, eu faço trabalho também com história oral, pessoas que eu entrevistei com uma média de 70 anos na época, o desespero das mães quando um filho pequeno saía na tropa como madrinheiro. Vocês imaginem essa criança aí, deveria ter uns 8, 9 anos, quando nós fizemos as imagens, que tentamos reconstituir um pouco das tropeadas. Então, claro que o guri, feliz da vida, porque imagine, eu sou homem, eu vou numa tropa, eu hoje sou mais importante do que os que ficaram em casa, evidente. Mas também, mais eles eram usados para trechos pequenos, trechos mais curtos. Porque vocês imaginem, uma tropa que saísse, passasse em São Borja, entrasse ou fizesse o caminho da praia, tinha que ser algum vaquiano, algum que realmente conhecesse, né? Que não seria o caso de um menino pequeno. Mas na região dos Campos de Cima da Serra, eram sempre guris. Normalmente era guri, só ia uma menina em casos que não tinha outra solução. Famílias que não tinham filhos homens e que não tinham como pegar alguém, levar alguém, manter alguém numa viagem. Nós tivemos o caso de 2 senhoras que eu conheci, entrevistei, e foi ela a madrinheira. A dona Vera, que foi mais tempo, elas que tinham um vestidinho, vamos nos reportar na época, em torno de 1950, entre 40 e 50. Não, mulher andar com uma calça comprida, que nós chamávamos de slack, não sei se vocês conhecem esse termo, mas não era uma calça, era um slack que as mulheres usavam. E quando
uma mulher ia andar a cavalo, ela não usava no campo, ela usava a calça do marido, principalmente na região italiana, e por cima o vestido, ou uma saia. Porque eu sempre brinco que tinha que manter a mulher muito decentemente vestida. Então, este era o comum. Também para as mulheres de uma determinada época, a informação que eu tenho é no início de 1900, 1920. Eles tinham uma saia, uma roupa para andar a cavalo para as mulheres, quando também deixaram de andar com cilim, que ela só ia sentada, não ia escanchada no cavalo. Ela era uma saia muito bonita. Era uma saia larga, era como se fosse uma calça larga, né? Bem larga, mas ela tinha uma parte aqui em cima que vinha para cá e abotoava. E de trás tinha também que vinha e abotoava do outro lado. Quando ela montava a cavalo, desabotoava todos aqueles botões, montava a cavalo e ia, comprida a saia. Quando chegava no local, ela apeava do cavalo, puxava, abotoava todos esses panos que tinha por cima e ela ficava decentemente vestida. Então, essa menina de família pobre, Dona Vera, ela ia com vestidinho e de pé descalço. E uma capinha dela, olha, passei muito frio, ela nos contou. Até que a madrinha dela disse, não, para aí, essa está ficando mocinha, já está ficando maior, não dá para ir assim. Aí fez uma bombachinha para ela, então ela ia de bombacha e acompanhava, era a madrinheira do avô, porque elas foram criados ela foi criada pelos avós. Então, vamos ter que pensar um pouco nesse dia a dia do menino pequeno, de uma menina, né, que ainda era mais protegida, vamos dizer, em casa, sair para ser a madrinheira. Então, aí eu perguntei, mas escuta, quando ela já estava mais mocinha, com uns 14, 15 anos, que ela começou 7 anos ou menos, talvez, ela disse que não teve problemas com algum peão, algum homem que... Não, e normalmente, como eram tropas arreadas, ficavam mais próximos, já tinha mais armazéns, já tinha mais locais para se acomodarem. E ela disse que o avô dela ficava no galpão com os peões e, normalmente, na casa, colocavam a menina para dormir na casa. Então, havia um apoio também. Eu acho que isso é importante a gente lembrar. Olha aqui, ó. Nós estamos chegando, então, num capão para o pouso. O menino já entrou e vai indo, então, 2 tropeiros. Olha ali, ó. A mala da capa está meio que querendo cair, não foi muito bem arrumada. Aqui, ó. A tropeada vai seguindo. Aqui nós temos um corredor de tropas. São muito famosos, conforme também foi falado ontem, os corredores da Coxilha Rica e de Lages, daquela região. Realmente são muito bonitos e bem conservados. Nós temos 2 corredores bem conservados, em torno ainda de uns 5 quilômetros de corredor, que é esse aqui, agora tem uma pousada próxima, onde era feito o transporte, então, dos animais. Por que o corredor? Eu acredito, em primeiro lugar, a mão de obra era barata. Não se sabe a época que eles foram construídos, porque não existe registro, ou pelo menos que eu tenha conhecimento. E a matéria-prima gratuita, existia à vontade. Então, muitos fechos de campo, de fazendas, foram feitos de taipa. E esses corredores que ligavam quilômetros de um município ao outro, porque facilitava. O tropeiro levava qualquer gado, qualquer tipo, podia ser moar, cavalar, vacum, fosse o que fosse, pelo corredor, não misturava com os demais animais, né, do campo. E para pernoite, colocava um laço
num canto, um laço no outro, e alguém que ficava fazendo a ronda de uma forma bem mais fácil. Aqui nós estamos, então, com a tropa solta, né? Vamos indo aí numa estrada, já vamos chamar de uma estrada boa, né? Não é as picadas que eles andavam em tempos antigos. Aqui a doma. Nós temos um domador. Quem tem conhecimento de campo sabe que tem que primeiro tapar a cabeça, os olhos do animal para ele ficar quieto, e daí depois para conseguir encilhar e domar o animal. Aqui então chegaram no mato, no campo, aliás, no capão, e ali chegou lá na frente o madrinheiro. Ué, o que houve aqui? Não, aí. O madrinheiro, em seguida o comboio, e vão começar a descarregar para fazer o fogo. Alguém vai tirar o balde, já vai, provavelmente o próprio madrinheiro, que é o guri, o mandalete, né? Que vai vai buscar a água e começar a reunir a lenha. Ó, ali já estão tirando, já estão desencilhando primeiro o comboio, né? Alguém já fez o fogo, o madrinheiro já está lá se aquecendo, alguém que já fez o fogo, já botou a chaleira a aquecer para o chimarrão e para fazer, então, a comida necessária. Vocês vejam bem aqui, ó, a toalha de mesa, né? É o ligal, e ali estão acomodados, então, para se alimentarem. Vejam que aqui nós já temos cobertas, um conforto que não era comum, principalmente no início. Então, já estão ali, já está escorado, o fogo está feito, a comida já foi usada. E aqui nós temos, então, os tipos de pouso. O primeiro é céu aberto, né? Foi um desenho que um amigo nosso fez. No outro, do lado direito, então, nós já temos com barraca. Essa é uma fotografia que era do dono de um hotel em Bom Jesus, que ia buscar em Caxias, o Antônio Prado, o necessário para o hotel. Depois, aqui já tem um rancho. Madeira, cobertura provavelmente foi feita posterior com zinco, porque eles eram cobertos de tabuinha. Não se tinha zinco inicialmente, e o que tinha era muito caro. Então, a tabuinha era bem mais barata, que são pedaços, vamos dizer, cortados do mesmo tamanho, da mesma espessura, comprimento, largura, e que se fazia a cobertura de pinheiro. Então, tinha que conhecer o pinheiro. Eu entrevistei um tabuinheiro, e ele disse, olha, a gente tinha que primeiro conhecer o pinheiro para ver se ele lascava bem, para conseguir fazer a tabuinha. E aqui o outro no galpão, então, no galpão da fazenda, que por acaso é meu marido. Aqui, uma fazenda que foi instalada em torno de 1850, por aí, era uma fazenda muito grande. Então, ali, antes de construir a casa, primeiro o que é que constrói? O galpão. Porque precisa abrigar os animais na época de verão, que lá se tira leite no período de verão, né, para fazer o queijo. Hoje, claro, hoje já está diferente, porque tem toda a forma que pode ser tratado, aí hoje se tira leite o ano todo, mas o normal era só na época de verão. Mês de abril, maio, já se levava o gado para a serra, ou seja, para a encosta do Rio das Antas ou do Rio Pelotas, porque tinha mato e eles ficavam abrigados. E olhem bem, imensa essa mangueira de taipa, e vejam a altura da mangueira. A técnica, o conhecimento, a engenharia que tinham esses homens.
a maioria analfabetos, né? E tinham todo um conhecimento para fazer esse tipo de construção. Foi uma fazenda muito famosa essa aqui, e hoje ainda tem a casa, mas está relativamente abandonada. Aqui, olha, o tropeirismo aqui, mais um corredor de tropeiros, corredor de tropas, né? Não de tropeiros. Aqui, vejam bem, essa fotografia eu acho que foi a Enedi que me mandou, né? Não tenho certeza mais, mas eu acho que foi. Passando uma tropa de mulas arreadas. Vocês observam que tem lá no centro... Isso aqui não está funcionando, por isso que eu não posso... Ou eu não soube ligar, quero ver. Não estou... Hã? Eu não consegui... Pois é, mas ele não... agora consegui. Tá. Obrigada. Então, vocês olhem ali que, o balde. Essa tropa não sei de onde vem, nem para onde vai, mas está ali o balde. E podem ver, vocês têm a exposição ali das bruacas. As bruacas são bem menores. Aqui é um tipo de material, de produtos que são levados diferenciados. Aqui, então, nós temos uma tropa de gado vacum que está atravessando um rio bastante largo. Então, dá para ver, olha aqui. E olha as varas que eles levam para fazer que o gado não desça na correnteza. E aí, então, estão fazendo essa travessia. Alguém que está aqui, um grupo empurrando, e os canoeiros fazendo o corredor para o gado não escapar. Dá para a gente pensar o trabalho que tinha para conduzir uma tropa, né? Hoje a gente pensa, bom, vão de caminhão. Não vão de caminhão, mesmo nas regiões que são levadas a pé, porque se torna bem mais viável, né? É outra história. Aqui, tropa de porcos. Eu acho que o Walter mostrou essa fotografia ontem. Deve ser em Igrejinha, tropeado a pé. Então, uma distância bastante grande. A experiência de entrevistas que eu fiz, de Bom Jesus se levava para Araranguá, pouco na descida da serra, mas dava no mínimo de 70, 80 quilômetros. Tinham que ir a pé, alguém tocando, e na frente uma pessoa com uma mula com o milho e alguém com uma vasilha, um balde, sei o quê, colocando o milho e chamando os porcos. E recolher esses porcos no mato era uma outra história, porque durante o inverno era hábito, era normal se colocar os porcos no mato para que engordassem com o pinhão, né? Tinha muita araucária, então engordassem no pinhão. Depois se recolhia. Então, esses porcos foram criados chucros, soltos. Então, tinha cachorros apropriados, tinha porcos que de um ano para outro, de 2 ou de 3 anos, não tinham sido pegos, porque não conseguiram, que estavam umas feras. E todo porco que era para colocar a caminho na tropa, inicialmente, pelo menos nos primeiros dias, eram costurados os olhos. Então, a gente fica, que horror, um horror mesmo, né? Com crina, e se pegava as pálpebras, se dava 2 pontos, cada pálpebra, e o bicho não enxergava, aí ele seguia o chamado, o barulho do milho, os porcos mais mansos, e aí seguiam a pé. Dormiam em determinados locais. Tem até ele é meu primo do meu marido, na realidade, que ele tropeou porcos. Então, ele tinha indo de Bom Jesus para São José dos Ausentes, que foi distrito de Bom Jesus, no caminho tem um cemitério na beira da estrada. Aí, sabe o que nós fazíamos? Nós abríamos o portão do cemitério, colocava os porcos dentro do cemitério, estendia a cama do lado de fora, fechava o portão e dormíamos tranquilamente. Então, a gente pensa, ai, que horror, que falta de respeito, né?
a gente fica assim bem impressionada, ou mal impressionada. E, na realidade, era uma forma deles terem um pouco mais de descanso, porque fazer aí todo esse tempo a pé, descida de serra, e cuidando para os animais não fugirem. Senão teria que ficar rondando, porque os porcos, quando acordassem, iam querer fugir. Aqui estão arrumando num local, os porcos deve ser um local fechado, não dá para a gente ver muito bem, mas, enfim, eles também estão cansados, vão deitar e dormir. Aqui, ó, um outro tipo de tropa, então vocês imaginem andando, né, a cavalo, normalmente em mulas, porque é um animal bem mais resistente, né? E nesses lugares aí, nada fácil. Isso era o dia a dia do tropeiro. Eu falei no início que eu ia falar mais sobre as mulas arreadas, mas, na realidade, nós estamos agora mostrando também o dia a dia, ou pelo menos o tipo de tropas que eram mais comuns. Aqui, olha só que bonitinhas que elas estão ali, esperando para serem fotografadas. Aqui, uma tropa de mulas, deve ter cavalares também soltos, que vão sendo levados. Aberto aqui não tem corredor fechado, tem que ter o cuidado. E uma coisa que eu perguntei para os tropeiros, deve ter algum tropeiro aqui que vai confirmar. Bom, eu encontrava uma tropa, tem 2 cencerros batendo, e daí? Como é que as mulas fazem? Ele me disse que as mulas conheciam o toque do seu cencerro. Para mim, eles tocam quase todos iguais, mas, em todo caso, é a informação que eu tive, e que não misturavam as tropas. Podia se encontrar 3 ou 4 tropas, cada uma era só puxar a égua madrinha, bater o cencerro, e cada uma seguia a sua égua madrinha. Vejam bem a inteligência do animal, né? Por isso, quando me chamam, tu é uma burra, muito obrigada, eu acho que estão me elogiando. Aqui também mais uma travessia, grande escala, né? Atravessando aqui em União da Vitória, acho que é 1930, se eu não me engano. Aqui continuamos. Olha aqui, ó. Passagem de uma tropa arreada. Observem. Aqui, ó. O tipo de transporte não é mais a bruaca, não é canastra, mas são sacos. Bom, o que vai aí? Algodão? Sei lá. O que pode ir ali dentro? Hã? Pasto? Não sei. E, normalmente, o milho, o trigo eram transportados em cestos, né? E aqui, então, os principais registros que nós passamos, né? Do Rio Grande do Sul até atravessar para Santa Catarina. Nós temos, então, o registro de Tramandaí, na praia, que é muito conhecido, de Santo Antônio da Patrulha, ou Guarda Velha de Viamão, e o último, o registro de Santa Vitória, que eram onde eram cobrados os impostos, e dava um bom dinheiro. Apesar que o arrematante, a gente não pode esquecer isso. Só o registro. Imaginem hoje, quem ganha para fazer nas estradas hoje, eles têm uma despesa. E o governo não dava. Quem arrematou tinha que pagar de 3 a 4 contos de réis. Eu não sei fazer passar para a moeda de hoje, mas era 3 contos de réis, era muito dinheiro. Eles tinham alguns casos para pagar à vista, mas normalmente eles eram parcelados. Mas tinha que ter a estrutura para as pessoas que ficavam lá, tinha que ter mangueiras, que dependendo da hora o gado tinha que ficar fechado, ou principalmente o gado que não estava relacionado nas guias para levar adiante, que seria um contrabando, vamos dizer, eu levava na guia 50 reses e botava mais 10, não tão pouco, mas afinal em grandes quantidades,
tudo que eu não pagasse era vantagem. E aí eles cobravam, tinha a cobrança se o animal era arreado, que tinha que botar na canoa para atravessar, se era solto, se era gado vacum, e dependendo do tipo de animal, do horário, se era inverno, se era verão, se as canoas precisavam ajudar, como nós vimos ali, ou se passavam sozinhos, tudo isso tinha uma tabela de preços. E eles tinham que cobrar dentro daquela tabela. E tinha mais a guarda, né? Tinha que ter o espaço para a guarda. Porque era um local que ficava dinheiro, pessoas ficavam isoladas, tinha que ter proteção. E até para os tropeiros não resolverem, não vou pagar, podia acontecer. A gente tem sempre essa ideia que o tropeiro é uma pessoa correta, e realmente era, mas sempre tem a exceção. Aqui é o registro de Santa Vitória, estavam fazendo as escavações lá, estudando o espaço escavado, ainda tinha, agora faz tempo que eu não vou lá, mas tinha até aparecia bem as taipas, como vocês podem ver ali, podem ver ali, e ela queimou, porque era coberta de madeira, né? Tinha a parte de taipa e depois madeira, tinha os espaços que dava para colocar as armas para atirar, se alguém resolvesse chegar assim, que não soubessem quem era. Dava perfeitamente para colocar as armas que usavam na época, o que tinham ali. Aqui, ó, estão desencilhando os animais, lá na beira do rio. A égua madrinha sendo puxada, para que ela chegue do outro lado e bata o cincerro e os outros animais sigam. Olha ali, ó. Vão indo. Então, vão atravessando do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Aqui já estão chegando, a fotografia feita do outro lado. E aqui os animais já saindo da água. Aqui repetimos tem uma ideia, né? Um pouco da indumentária, um pouco de ver as mulas, um pouco de ver os tipos físicos dos tropeiros de cada época. Então, ali nós repetimos o neto da Ana Rec, e aqui pessoas de vacaria. E aqui também. Na década de 30, mais ou menos. 1930. Aqui estamos também, 1922, ali aqui já podem observar que a maioria dos tropeiros estão usando bombachas. Já entrou o período que se conheceu a bombacha e que era bem mais confortável. Olha aqui, ó. O tipo de... Olha a bota alta, né? Por que tão alta? Proteção. E aqui, esses aqui da década de 1920 e 1930, vocês podem observar que se assemelha bastante ao que nós usamos e que representamos o gaúcho. Gaúcho, quando digo, não quer dizer só do Rio Grande do Sul, né? O homem do campo, vamos chamar assim. Olha aqui, ó. Aqui já em Itararé, 1936, tipo de casaco, a mula e a pessoa ali fazendo... Olha aqui, agora aqui chegou. Porque é só o dia a dia dos tropeiros, aqui é sobre as taipas. O uso das taipas que nós falamos antes. Era isso. Muito obrigada. Bom.